Estamos aqui acompanhando o Febrabantec, diversas discussões sobre como a tecnologia pode acelerar negócios, criar novas oportunidades, mas a gente sempre coloca uma ponderação, até que ponto a comodidade ela entra em detrimento da proteção dos seus dados pessoais, da segurança dos usuários. Nós sabemos que é muito importante ter um discernimento dessas questões e as grandes instituições financeiras, elas pensam todas as cadeias desse processo, todas as etapas do processo, justamente para avançar na forma da tecnologia, aplicando essas tecnologias inovadoras que estão sendo apresentadas ao longo dos anos, mas também garantir a segurança dos seus usuários. Nós temos aqui um processo de transformação digital que começou muito antes da pandemia, mas a pandemia deu jogou uma gasolina na fogueira, acelerou e muito esse processo de digitalização, não só do setor financeiro, mas também de diversos segmentos da economia brasileira e da economia internacional. Eu estou aqui acompanhado de Orlando Souza, vice-presidente comercial da Iron Mountain aqui para a América Latina. Muito obrigado por nos atender, nos receber aqui no stand, e gostaria de saber exatamente em que etapa de processo nós estamos, pelo menos olhando para o Brasil, em quesitos de transformação digital. Nós temos esse processo que ele chamou muito a atenção na pandemia pela necessidade, ou seja, foi quase que feito à força por muitas companhias, mas ele já vem sendo desenhado muito antes. Em que ponto nós podemos ter uma noção da economia brasileira? Ao quanto nós já estamos digitalizados, quanto nós podemos avançar e que de formas nós podemos, claro, galgar novas posições, galgar novas etapas desse processo de transformação digital, principalmente para o setor financeiro. Quando a gente olha o mercado financeiro brasileiro, ele é muito avançado em boas práticas de digital ou de transformação digital comparado ao restante até do mundo, não somente na América Latina. Então, isso já nos credencia com várias coisas. Em relação à transformação digital aqui no Brasil, nós temos, acho que podemos separar em duas grandes etapas. A primeira é o legado. Então, tem muitas instituições ainda que têm os processos, os contratos em meio físico, e eles precisam avaliar quais desses contratos, quais desses processos precisam ser digitalizados. Então, é nessa parte que a gente ajuda muito a Iron Mountain, na parte de consultoria para entender quais são os documentos, quais são os processos que seriam de acordo com a lei, legislação que nós temos vigente, o que a gente consegue transformar primeiro e de que forma a gente consegue transformar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda situação é quem já nasce digital, que a gente chama do onboarding digital. Aí a gente tem uma série de outras preocupações, que é garantir que a captura tenha um cruzamento de dados, que ele consiga vincular a pessoa de origem ao cadastro digital. Tem uma questão do armazenamento da informação para proteger ele da melhor forma possível, para evitar qualquer ransomware ou qualquer outro processo. Aí também a Iron Mountain consegue ajudar os clientes nessa parte, tanto do storage virtual, tanto da parte de consultoria, para saber como que esse processo de validação de identidade pode ser melhor recebido por todos. Maravilha. Inclusive, falando em questão de digitalização, muitas instituições financeiras já tinham arquivos, processos digitalizados, mas como lá atrás nós não tínhamos um padrão, às vezes aquele arquivo, aquele processo digitalizado, ele não conversa com outras ferramentas. Então, sim, você tem mais, normalmente com essas grandes instituições que são muito longevas no Brasil, às vezes você tem esse problema que mesmo digitalizado você tem que formatar aquilo para que converse com outro tipo de ferramenta. Especificamente, aí nós temos uma regulação que foi aprovada no Brasil há poucos anos atrás, entrou em vigor há poucos anos atrás, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Não tínhamos a padronização, agora temos a regulação. Muitos questionam, falam, não, precisava, mas questão de dados são tidos aí como ouro digital. O dado é realmente muito importante para a economia digitalizada. Como o senhor vê esse avanço da LGPD e, claro, como que ela gera essa proteção para os usuários, essa preocupação a mais das instituições financeiras de prover esse tipo de proteção aos dados pessoais que hoje, claro, estão todos em nuvem, estão todos digitalizados. Aliás, você falou um bom comentário ali em relação a hoje um grande desafio de qualquer instituição, que eles têm já uma digitalização de várias formas, são vários tipos de arquivo. Tem arquivo que são imagens, outros são vídeos, outros são contratos. E para isso a gente tem uma plataforma de conteúdo que viabiliza exatamente essa busca e todo esse, vamos chamar assim, rastreamento do dado, porque na LGPD, que é um processo que está acelerando bastante, as empresas estão super preocupadas com isso e estão investindo cada vez mais na melhoria de processo para evitar qualquer tipo de desvio ou qualquer tipo de... porque na LGPD o mais importante é a origem do dado. Sim. Quando o dado foi originado. Então, ter o rastreamento daquele processo é muito importante. A Iron Mountain tem uma ferramenta
global proprietária chamada Iron Mountain Insight, que viabiliza as empresas a cruzarem os dados dela e buscarem os arquivos independente do formato. É um formato que já nasceu digital? Ótimo, temos lá também na nossa base. É um formato que ainda está físico, mas a gente tem como rastrear o físico dentro do nosso armazenamento. Então está nessa ferramenta todo o tracking, todo o rastreamento da origem do dado. Maravilha. E questão de Open Banking, nós discutimos muito nos principais painéis aqui, pelo menos no comecinho desse segundo dia, o avanço do Open Banking, avanço em etapas aqui no Brasil, que demandou muito das instituições financeiras. O pessoal estava falando ali, os CIOs dos principais bancos do Brasil, que deu trabalho esse processo de aplicação do Open Banking. Como que você enxerga essa relação do Open Banking com esse aumento da precaução, dessa preocupação com a digitalização e também com a proteção dos dados? Eu acho que o Open Banking viabiliza um monte de coisa para o consumidor e para o mercado financeiro. Tem um monte de produtos novos surgindo aí, de portabilidade, e tem outras coisas que o Banco Central está fazendo também, do real virtual e assim por diante. Eu acho que o que é mais importante no Open Banking do ponto de vista de estratégia também é a estratégia de relacionamento com o cliente e de retenção do cliente, como você trata isso. E quanto mais você conhece o cliente, quanto mais informação você captura de forma autorizada, seguindo a norma do LGPD, você consegue fazer estratégia para melhor prover o serviço para ele. Aí, com isso, você também tem um diferencial estratégico. Então, o Open Banking para o cliente, para o mercado, é muito importante, porque aumenta a competitividade, aumenta o serviço, e para a instituição traz um desafio que você tem que fornecer também mais serviço para o cliente de acordo com o que ele precisa. E para isso, a gente consegue também ajudá-los através da nossa plataforma também, que agrupa informação e traz insight para ele conseguir definir a estratégia. Maravilha, o senhor mencionava essa questão da digitalização dos processos. Hoje a gente dividia, alguns anos atrás, são os bancos tradicionais, os bancos digitais, agora virou uma bagunça, todo mundo é digital, meio tradicional, meio físico, meio digital. E a gente fala da importância da tecnologia no modelo de negócios dessas instituições. Antes nós tínhamos um departamento que resolvia todas as burocracias, tudo que você precisava digitalizar alguma coisa, você precisava criar um projeto, você entregava a demanda no departamento de tecnologia e era desenvolvido o processo lá dentro. O quanto esse processo de digitalização ele vai aproximar a área de informação, a área de tecnologia, a área de computação da gestão do negócio, do core business, porque hoje a gente fala de tecnologia, a gente fala de setor bancário, a gente fala de setor bancário, necessariamente a gente precisa falar de tecnologia. Eu acho que traz um monte de oportunidade, sem dúvida a transformação para os bancos virtuais trouxeram uma competitividade maior. A área de tecnologia está dentro do negócio hoje em dia, está dentro das reuniões principais, porque é uma das áreas mais estratégicas hoje dentro de um banco, saber como é a experiência do usuário, quanto que os produtos estão integrados. Tem também uma necessidade aí também que a legislação está evoluindo, mas tem muita coisa, por mais que você seja um banco virtual, você tem que seguir o ritual ainda físico. Em alguns processos de câmbio, abertura, tem algumas coisas ainda que são físicas. Então, o volume de dados trouxe uma necessidade da área de tecnologia estar próxima e também abriu oportunidade para fornecedores como nós, que lidamos com informação estratégica, para saber como que a gente traz ao cliente um processo mais simplificado e como a gente traz informação sobre o volume de dados que ele tem para ele melhorar o processo e aí ser mais competitivo também em relação abertura, diminuir prazos em processos, tentar o que a legislação está sendo atualizada para ele conseguir realmente agora virar mais onboarding digital, como a gente fala. Tá aí mais um exemplo de que tecnologia não é perfumaria, principalmente no setor de serviço, setor bancário, serviços financeiros. Muito importante toda essa discussão. Nós continuamos acompanhando o Febrabantec. Claro, traremos tudo que há de mais inovador, as novas propostas e, claro, quais as principais discussões que os principais nomes do setor financeiro aqui do Brasil estão trazendo à mesa, estão trazendo aos painéis. E, claro, você acompanha tudo isso na programação da BMC News.